olha, como hoje é feriado, apesar de o noticiário estar bastante movimentado, a gente sempre tem um pouco mais de tempo para debater assuntos que a gente considera que são importantes, que você, ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes, fique por dentro e acompanhe de que maneira que eles estão se desdobrando, porque são assuntos que têm a ver com o seu dia a dia, com o meu dia a dia como cidadã, e é por isso que a gente convida aqui para participar do programa o Dr. Gonçalo Vecina, que a gente conversou várias vezes ao longo desses últimos anos, foi uma fonte importantíssima em momentos de pandemia, e agora o médico sanitarista está aqui de volta com a gente para falar sobre, mais uma vez, um assunto muito importante na área da saúde. Doutor, obrigada por atender ao nosso convite nesse feriado. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Ana Paula. É um prazer estar aqui com você e com os ouvintes da Bandeirantes. O prazer é nosso, doutor. E a gente vai conversar hoje com o doutor Gonçalo sobre a PEC do plasma. É assim que está sendo chamado um projeto de lei que está no Senado, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, que permite a venda de plasma humano. E há uma preocupação muito grande de médicos, de entidades de saúde, para que isso crie um mercado, crie um setor que se preocupe apenas com a comercialização do plasma, sem que haja uma consideração de que maneira esse produto está sendo usado e quem são essas pessoas que estão vendendo esse plasma. Só para explicar, doutor, antes da gente entrar aqui na conversa, o plasma ele é um dos componentes do sangue humano, né? Mais de metade do que o sangue humano é composto, tem hormônios, proteínas, nutrientes, e é muito indicado para pacientes que sofrem de problemas de coagulação, por exemplo, é utilizado para a produção de medicamentos e muitas vezes é separado do sangue quando a gente vai fazer uma doação. Por exemplo, né? Existem bolsas A de plasma que gente, são quando, tirados. quando a gente faz uma doação de sangue, a gente doa sangue total. Isso, No laboratório, esse sangue é separado em plasma, plaquetas e hemácias. isso. E aí o paciente que teve um sangramento, ele deve receber exclusivamente hemácias. E, eventualmente, há necessidade de plaquetas, casos de tratamento de câncer, esse tipo de coisa, e, eventualmente, vai precisar de plasma, quando há necessidade de repor proteína. Mas o grosso do tratamento que é feito nos hospitais é hemácia. Show, tá O explicado. plasma, E aí o agora plasma há uma. deve ser processado e Ah, transformado em um monte de medicamentos que devem ser utilizados por pessoas, por exemplo, que têm uma doença no sangue chamada hemofilia, que o sangue não coagula. Então, você precisa produzir um remédio que é dado para os hemofílicos. Nós temos 14 mil hemofílicos no Brasil que precisam tomar o que a gente chama de fator 8 e fator 9, que são os fatores de coagulação. Tem também um outro remédio no nosso sangue, não tem como conseguir esse remédio de outro jeito no mundo hoje, que são as gama-globulinas. São produtos do nosso corpo contra infecções. Então, quando uma pessoa tem uma infecção, eu posso dar gama-globulina para essa pessoa, que essa gama-globulina vai ajudá-lo a combater aquela infecção. Então, esses produtos é que nós precisamos produzir. uhum. Nós gastamos cerca de 500 milhões de dólares por ano comprando fator 8, fator 9, globulina. Tem outros Isso. produtos, tem albumina, tem cola de fibrina, tem fator de von Willebrand, mas os importantes são esses três. Bom, está perfeitamente explicado, então, aqui para o nosso ouvinte qual que é a importância do plasma. O que esse projeto de lei está dizendo, né? Ele quer fazer uma alteração na Constituição que proíbe a comercialização de tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento. Ele quer abrir uma exceção para que possa haver a comercialização do plasma. E quem defende esse projeto de lei, doutor, diz que muito do plasma que é coletado é desperdiçado, é jogado fora. E eu queria saber como é que o senhor analisa isso e qual que é o seu ponto de vista em relação a esse projeto de lei. Esse projeto de lei, na verdade, ele tem duas grandes mudanças em relação a hoje. A primeira grande mudança é a possibilidade de remunerar o doador. Até meados dos anos 80, nós pagávamos para o doador de sangue. O doador de sangue, quando você doa o sangue,
uma vez, só pode doar de novo 90 a 120 dias depois, porque é o tempo que o nosso organismo demora para produzir mais hemácias. A proposta desse projeto de lei é não retirar mais sangue total, e sim retirar só plasma. Tem uma máquina que retira só o plasma e devolve as hemácias para o doador. Só que ele pode fazer isso uma vez por semana. Só que para fazer isso, o paciente, o doador, tem que ficar 4 horas ligados numa máquina, e é óbvio que você conseguir que as pessoas façam isso altruisticamente vai ser mais difícil. Hoje, as pessoas vão doar sangue, senta lá na cadeira, tira o sangue em 20, 30 minutos, acabou, né? Agora, no caso desse projeto de lei, a ideia é pagar para as pessoas doarem plasma. Uma vez recebido esse plasma, é vender esse plasma para quem faça remédio. Como no Brasil nós só temos uma fábrica que vai entrar em funcionamento em 2026, a proposta desse projeto de lei é vender o plasma para produzir medicamento fora do Brasil. Então eu acho complicado. Primeiro eu acho complicado remunerar o doador. Por que é complicado remunerar o doador? Porque uma pessoa que está com fome vai encontrar aí uma alternativa para conseguir dinheiro, e que poderá ser usado não para comer, e sim para droga, qualquer coisa dessa. Então, esse é um primeiro problema. O segundo problema é vender para um produtor internacional o plasma do Brasil, e aí o Brasil vai lá fora comprar gama-globulina para aplicar nos nossos medicamentos, nos nossos pacientes aqui. Então, eu acho que esse projeto tem que ser melhor discutido. Na pior das hipóteses, primeiro, não pode remunerar o doador. Quem quiser doar vai ter que doar altruisticamente. Segundo, não pode vender para fora do Brasil, e o produto tem que ser processado numa fábrica que fique no Brasil e que vai ser consumido por brasileiros. É importante ter esses produtos? Com a doação de sangue tradicional, nós vamos conseguir suprir as necessidades de plasma que o Brasil tem? Não. Então, esse projeto de lei tem razão de ser, mas precisa ser equacionada essa questão comercial. Não sei se consegui explicar, porque é complicado, mas Não, é é isso. complicado. É que se a gente tira esse caráter comercial, basicamente a PEC não existe, né? Porque o que ela Se você tirar, ela não existirá. É esse que eu vejo Isso. também. É isso aí, porque o que eles querem de fato é abrir essa possibilidade de venda, né? E, inclusive, eu conversei muito sobre isso recentemente com o médico que é nosso colunista aqui na Rádio Bandeirantes, o senhor certamente conhece, o doutor Evaldo Stanislau, sobre a Sim. questão, uma polêmica que surgiu recentemente sobre artistas, foi até a Ludmilla mesmo, né, que fez uma ação no Hemocentro do Rio, que gerou uma fila enorme, né? Ela estava dando ingresso para quem fosse lá fazer doação de sangue. Ela tentou fazer a mesma coisa em Minas Gerais e dinheiro do bolso dela, ingresso que ela estava dando. E foi barrado pela justiça. O próprio Hemocentro de Minas acabou pedindo que a medida fosse barrada. E eu me coloquei a favor da medida do que ela estava fazendo, porque os estoques do banco de sangue em todo o Brasil estão muito baixos. E eu me lembro que o doutor Evaldo falou assim, mas Ana, a gente já teve um problema muito sério com isso no passado. Eu recebi muito paciente em um hospital que chegava desmaiando de fraqueza, porque ele saía doando sangue em todos os lugares. Então, as pessoas estavam adoecendo e a gente estava recebendo sangue de baixa qualidade. E tem um pouco a ver com isso também, né, doutor? Mas, ao mesmo tempo, a gente está precisando de doação. Então, Veja fica bem, a doação complicado. de sangue, Ah, o funcionamento dos bancos de sangue hoje estão voltados para o atendimento das necessidades de sangue de cirurgia. Então, todo mundo que vai para uma cirurgia ou que teve um acidente, eventualmente vai precisar de repor sangue perdido. Então, a doação de sangue funciona e é importante por causa disso. Então, e às vezes, por um monte de razões, há uma redução dos doadores. E aí fazem campanha e tal. Tem hemocentros, como aqui o Hemocentro São Paulo, que faz uma campanha contínua. Agora, se aumentar muito a quantidade de pessoas doando, isso também vai ser um problema, né? Um problema de um lado e um problema do outro lado. E a outra questão é essa questão
da frequência da doação de sangue, né? As pessoas não podem doar mais do que 3, no máximo 4 vezes ao ano, porque o nosso sistema é incapaz de produzir as hemácias. Esse projeto de lei usa um outro sistema, ele não tira sangue total, ele tira o sangue, retira o plasma e devolve as hemácias. Por isso pode ser uma vez por semana. Então, é um projeto totalmente diferente do que acontece hoje e é totalmente diferente dessa proposta da Ludmilla. A proposta da Ludmilla é uma boa proposta para quando você está realmente em situações de escassez de sangue, né? E às vezes eu não tenho escassez de sangue total, eu tenho escassez de um determinado tipo de sangue. Então, O negativo. O negativo é um sangue que pode ser aplicado em qualquer paciente, é um doador universal. E os receptores, um paciente que precisa de O negativo vai ter que receber exclusivamente O negativo, porque ele é um receptor exclusivo. Então, às vezes, nós temos problemas com um determinado tipo de sangue, né? Então, é um assunto que tratar assim, com uma proposta tão bonita quanto essa da Ludmilla, acaba gerando mais problemas do que soluções. É tão complicado isso, né? Porque às vezes a pessoa, na boa intenção, quer promover ali uma ação e acaba gerando um efeito contrário, que é isso que o senhor está falando. Agora, aproveitando para falar um pouquinho mais sobre isso da doação de sangue, eu tenho uma outra dúvida, eu acho que o senhor pode ajudar a gente. A doação de sangue é muito criteriosa, né, doutor? Inclusive, era criteriosa de uma maneira até preconceituosa, quando a gente falava sobre a doação de pessoas homossexuais, o que já foi derrubado pelo STF, então não vamos nem entrar nisso, mas tem uma série de senãos, né? Medicamentos que você está tomando de uso controlado. A gente teve um caso aqui recentemente com o Joel da Atena, nosso colega, que foi barrado de fazer uma doação porque tinha feito uma endoscopia há 4 meses, o mínimo é de 6 meses. O senhor acha que as regras são rígidas demais para o momento de escassez de banco de sangue que a gente está vivendo ou não? Isso é absolutamente necessário? Tem regra que se a Isso gente é não impuser... absolutamente necessário. Mas Veja não tem bem, o exame problema... depois que dá para fazer para ver se o sangue é utilizável ou não? Pois é, tem os exames, você doa o sangue ele vai para o laboratório e as doenças que podem ser transmitidas pelo sangue são analisadas. Então, é feito lá o exame de hepatite, o exame da AIDS, o exame de Chagas, o exame de malária, o exame de sífilis, para ver se o paciente não tem uma dessas doenças. O problema todo é que quando você entra em contato, por exemplo, com um paciente que tem AIDS, né, então você manteve uma relação sexual, ou você tomou sangue, pode ser isso. O fato é que entre você entrar em contato e você desenvolver anticorpos que eu posso identificar com os exames, demora 15 a 20 dias. Então, se você entrar em contato e doar sangue nesse espaço de 15 a 20 dias, quando eu não tenho a presença dos anticorpos, eu vou usar esse sangue e poderei fazer uma pessoa adoecer com esse sangue. Então, o objetivo é que o sangue que é usado para tratar uma pessoa não produza uma doença nessa pessoa. Por isso a rigidez. Porque se eu tivesse exames que me garantissem 100% que aquele paciente não iria ser um disseminador de doença, ótimo, mas eu não tenho 100% de certeza nesse período de 15 a 20 dias que é chamado de janela imunológica, o tempo em que você é contaminado, mas não tem anticorpos que denunciem que você está contaminado. Por isso, esse monte de regras duras para impedir que a doença seja transmitida. A gente vai tentando argumentar aqui, também na boa intenção para tentar ver se algo melhora, mas
É difícil mesmo, né? A gente nada como conversar com um especialista para entender o porquê de tantas regras e mais uma vez aproveitar para fazer o pedido aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes que está em condição de fazer a doação, aproveitar o feriado amanhã, se você tiver um tempo, para passar por um dos locais de doação e dar a sua contribuição também, se assim for possível. E vamos acompanhar, doutor, como é que vai ser a tramitação dessa PEC do plasma, que por enquanto só passou na CCJ, né? Não tem ainda nem prazo para que vá a plenário e comece a ser votada. Vamos seguir acompanhando. O doutor Gonzalo Vecina conversou com a gente aqui na Rádio Bandeirantes, médico sanitarista. Obrigada, viu, doutor? Um bom dia para o senhor. Muito obrigado, Ana Paula, e parabéns por levar essas informações tão importantes para o nosso público. E parabéns para quem nos está escutando. Dissemine as boas informações. Bom feriado. Esse é o nosso objetivo. E um parabéns também para o João Rossetti, que foi um grande entusiasta aqui dessa pauta, para a gente discutir esse assunto aqui com o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes também. Manda